Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Power BI. Meu nome é Sabrina Paravidini e hoje eu vou te ensinar como formatar dados dentro do Power BI. Vamos lá? Para quem não assistiu à aula anterior de como importar dados, como fazer a sua primeira importação, eu vou deixar o link aqui nos comentários para que você possa aprender a importar esses dados. Na aula de hoje, eu vou mostrar como você mudar a forma dos seus dados, como você formatar dados dentro do Power Query. Vamos lá? Vamos lá, gente. Então, eu já importei as minhas bases, ok? São as mesmas do vídeo anterior, tá? Dano e veículo. O que a gente vai fazer? A gente vai lá em transformar dados para a gente poder acessar o Power Query, ok? O Power Query serve, como vocês viram na aula passada, para a gente poder fazer modificações na nossa base de dados, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a tabela dano e tenho a tabela veículo. O que eu quero mostrar para vocês são as possibilidades de formatação em colunas, da mesma forma que a gente faz no Excel, tá? Quando a gente muda para data, para número, da mesma forma que eu expliquei no vídeo passado. Se vocês notarem, quando a gente importa um dado para o Power BI, automaticamente ele já traz ícones que dá para a gente entender a olho nu que tipo de dado foi reconhecido pelo Power BI. Então, aqui nós temos um ícone, né, muito semelhante a um calendário. Então, subentende-se que ele já formatou para data. Todas essas informações aqui embaixo já foi formatado para data. Neste segundo caso aqui, nós temos a formatação para texto e neste aqui também para texto. Como que você pode formatar um dado? Como que você pode mudar esse tipo de formatação? Ou você clica exatamente em cima desse ícone, ok? Vou clicar para vocês verem. Quando você clica, ele já te dá um resumo de todas as possibilidades que ele tem de formatação. Então, basta você clicar em cima da formatação que você deseja que todos os campos mudarão. Neste caso aqui, ao invés de data, eu vou trocar para texto, tá? É essa opção aqui, ó, com o íconezinho ABC. Quando você faz algumas modificações, pode ser que o Power BI te dê alguma mensagem relacionada àquela formatação. O Power BI, quando faz uma modificação de formatação, ele te pergunta se você tem certeza que deseja fazer aquela formatação, deseja substituir a existente, a que ele já reconheceu, tá? Então, basta a gente clicar em substituir atual. Notaram que, como da mesma forma que existe no Excel, ele alinhou à esquerda, tá? E ele já classificou aqui como texto. Já a olho nu, eu já identifico que esses dados estão formatados em texto. Muitas das vezes fazemos esse tipo de formatação quando não vai haver necessidade da gente fazer nenhum cálculo, nenhuma operação lá dentro do nosso relatório. Por exemplo, se eu tenho uma base de dados que contém o número da matrícula dos seus funcionários, dos funcionários da sua empresa, não há necessidade de eu fazer cálculos aritméticos com relação a essas matrículas. O Power BI vai identificar automaticamente como número, se for realmente uma sequência numérica. Mas, se ele ficar aqui classificado como número, quando eu jogar lá para o relatório, em algumas movimentações pode ser que ele já me dê uma soma, que ele já me dê uma média automaticamente. Então, se eu sei que não vai haver necessidade de eu fazer nenhum cálculo com aquela coluna, com aqueles dados, eu posso simplesmente classificá-la como texto, que vai ficar mais fácil a manipulação dos dados na elaboração do relatório, tá bom? Vamos ver uma segunda base, a base veículos. Identificação ele classificou como texto, fabricante como texto, oficina como texto e estado como texto. Quando chegou em modelo, ele classificou como ABC123. O que significa isso? Existe um outro caminho para você fazer esse tipo de formatação. Para você identificar o que aconteceu para ele ter identificado, a princípio, a olho nu, a gente já olhando, a gente já identifica que nós temos textos e nós temos números. Por isso que ele identificou como texto e número, ok? Sem problema, 100%. Se vocês forem aqui em cima,
na aba Transformar, nós temos também aqui disposta a possibilidade dessa classificação, dessa configuração. E a coluna modelo, ele classificou como qualquer tipo de dado. Por isso que apresentou esse ícone ABC123. Então, existe a possibilidade de clique exatamente em cima desse ícone, ok? Para poder você selecionar qual a formatação necessária para o campo que você vai trabalhar. Ou, se você preferir, você pode acessar direto na aba Transformar em Tipos de Dados. Nessa setinha aqui, ó, só clicar a setinha aqui para baixo, ele também vai ter dispostos todas as classificações necessárias para esses campos valores, tá? Nesse caso aqui, como é modelo, eu vou classificar como texto mesmo. Já classificou, já alinhou tudo à esquerda, da mesma forma que a gente já está acostumado lá com o Office, e está tudo certo. Lembre-se que toda vez que a gente faz qualquer tipo de modificação, as etapas são incluídas nessa raia chamada etapas aplicadas. No nosso caso, nós temos as alterações aqui na última linha, ok? Para aplicar todas as modificações que você fez na sua consulta dentro do seu Power Query, você tem que clicar no botão Fechar e Aplicar. Vamos lá. Nesse caso, o Power BI ele vai aplicar todas as suas modificações e vai disponibilizá-la para você. Era isso que eu queria mostrar para você hoje. Fique com mais esse conhecimento. Até nosso próximo encontro. Até logo!